Gente, boa tarde. Nós vamos hoje fazer o nosso último Conversas de 2013, né? E nós convidamos, então, os professores da Escola Municipal Barro Branco para discutir a questão da avaliação externa, né? Avaliação externa, sim ou não. Então, as duas pessoas que vieram, o Guilherme não, as duas pessoas que vieram representando o coletivo da escola, que foi como a gente divulgou, foi vou falar só a Cândida de Almeida, que é professora, e a Nádia de Aquino, que é orientadora educacional da escola. Então, elas vão apresentar um pouco o trabalho que elas estão realizando, abrir a discussão para a gente poder conversar. Boa noite. Meu nome é Maria Cândida, trabalho na Escola Municipal Barro Branco desde 1993. E hoje nós viemos apresentar um pouco da escola. Essa aqui é a frente da escola e mais adiante a gente vai fazer um comentário porque a escolha dessa fachada aqui, porque esses cartazes também têm um significado especial para a gente, tá? Pode passar, Guilherme. Primeiramente, agradecer o convite, né, e a alegria minha e da Nádia, que somos da UF, de retornarmos para cá também. Nós começamos com um poema que retrata um pouco da questão que a gente vai discutir sobre a avaliação. É preciso, por primeiro, que haja um rio com árvores e palmeiras nas árvores, e dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras, e que haja por perto brejos e iguarias de brejo. É preciso que haja insetos para os passarinhos, insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis. A presença de libélulas seria boa. O azul é muito importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de belos, ser eternos. Eternos que nem uma fuga de bar. A escolha desse texto é um pouco para falar o que a gente pensa da escola. Assim como ele pensa o que é necessário para que o passarinho esteja ali, né? A gente também fica pensando o que é necessário para que a escola possa, os alunos da escola, esses passarinhos que estão ali aprendendo a voar para ganhar a liberdade, que eles possam também estar num espaço favorável. Se não tiver árvore, se não tiver um quintal com rio, né? Alguma coisa vai faltar para esse passarinho e talvez ele não esteja ali naquele espaço e vai procurar um espaço mais agradável. No caso dos alunos, né, vai faltando algo que ele vai precisar para a vida. De tantos economistas comandando a educação, a gente entende que é preciso recuperar a nossa autoridade enquanto professores, que fazemos a escola acontecer e sabemos falar dos nossos passarinhos. É um pouco por conta disso que a gente vai, ao invés de entrar direto na discussão sobre avaliação externa, por que não fazemos, nós queremos apresentar a escola e dizer: nós não fazemos as avaliações externas porque nós fazemos isso. Esse é o projeto de escola que nós defendemos. E, a partir disso, a gente discutir que projeto de educação, de mundo, de sociedade está posto aí nas discussões que perpassam as avaliações externas, sobre as quais nós somos radicalmente contrários. Um pouco para situar o grupo, né? Vamos lá, Guilherme? Quem somos nós? Nós somos uma escola pública da periferia da Baixada Fluminense. A gente costuma dizer que a periferia da periferia, sobre a distância física e a organização local. É uma região de concentração de imigrantes, já foi no nosso bairro uma presença massiva de imigrantes nordestinos. Essa composição tem se alterado, a gente tem hoje a maior parte da comunidade é formada por capixabas e mineiros. Hoje nós temos uma forte presença do tráfico e o avanço da violência no bairro, que são fenômenos relativamente recentes. A Cândida e eu somos de uma época que, quando nós chegamos para trabalhar nessa comunidade, nós ganhávamos galinhas, patos, abacates de presente dos nossos alunos, né? Que eram o que eles tinham nos seus quintais, e era um tempo em que as crianças brincavam nas ruas. Hoje em dia, as nossas crianças, elas literalmente não brincam se não for no espaço da escola, que ainda é um espaço de alguma preservação de ordem pública, porque está cada vez mais presente essa questão da violência lá, das crianças estarem brincando na rua, tentando brincar e, de repente,
é tiroteio, é entrada da polícia, é a gente trabalhando à noite com as turmas de EJA e fecha tudo e corre tudo porque tem um tiroteio, enfim. Somos a única referência da presença do poder público na localidade. É um bairro que não tem absolutamente nada, gente, a não ser a casa das pessoas, um comércio que se organiza localmente e algumas igrejas evangélicas, em sua maioria. Não existe um posto de saúde, não existe creche, não existe uma única área de lazer, não existe absolutamente nada da presença do poder público naquela região que não seja a nossa escola. O que traz para a gente, obviamente, assim, inúmeros desafios, inúmeras dificuldades no dia a dia. É uma escola de pequeno porte, uma escola pequenininha, como a gente pôde ver lá naquela imagem inicial. A escola oferece do pré-escolar ao 5º ano de escolaridade do ensino fundamental, ainda nas modalidades de educação especial e nos anos iniciais da EJA. Nós temos atualmente 3 turmas de educação de jovens e adultos, que foi uma reivindicação da comunidade. Essas turmas de EJA elas não foram abertas por conta da determinação da Secretaria de Educação. Elas foram uma reivindicação da comunidade, apoiada pela escola, e é isso que justifica, inclusive, o fato de manter a EJA num momento em que as secretarias de educação e Caxias vive isso, nas redes municipais, há um fechamento absurdo das turmas de EJA, né? Embora com um atendimento bastante pequeno hoje, em termos de quantitativo de alunos, as nossas turmas não foram fechadas e muito em função disso. Atualmente temos 21 turmas e um total de alunos desse ano girando em torno de 400 alunos. Não temos evasão na escola, porque à medida que os alunos saem, por alguma razão, outros alunos são chamados a vir para a escola. Nós fazemos alguma coisa que é considerado ilegal na rede municipal de Caxias, não pode gravar, portanto, que fazemos a chamada lista de espera, porque é tentando atender ao desejo do pai. Porque muitos pais matriculam os seus filhos, a matrícula lá agora é matrícula online. Então, os pais querem que seus filhos estudem na Barro Branco, mas o sistema lança em qualquer outra escola depois de preenchidas as vagas. A gente tem esse cadastro, à medida que alguma criança ou algum adulto sai da escola por alguma razão, por ordem, a gente vai chamando essas pessoas. Então, a gente não tem evasão na escola. E os nossos índices de reprovação também são bastante pequenos, em função, na minha avaliação, exatamente da concepção de avaliação do processo de aprendizagem que a gente vem utilizando. A gente compreende que é direito do aluno, mas a gente diz que é perverso porque, em certa medida, você tirando aquele aluno que não se alfabetiza de uma escola, você está diminuindo o índice de retenção daquela escola, né? Melhora o resultado do IDEB. E isso significa, assim, para nós também é um desafio, porque às vezes são alunos que já ficaram retidos 2 anos no 3º ano do ciclo, que chegam ainda num processo de alfabetização que a gente tem que retomar. Agora, é para nós um desafio que é encarado por toda a escola. E aí depois a gente vai falar dos projetos que existem que tentam dar conta disso. Porque a merenda lá, só na cozinha, são 4. Né? Porque são 2 manhã e parte da tarde e 2 para o horário da tarde e da noite. Né? Porque, do ponto de vista da merenda, isso a gente gasta-se bastante porque vem merenda em quantidade suficiente. Esse é um detalhe que a gente pode dizer, porque cada escola em Caxias recebe o que a gente chama de per capita. E a per capita da escola era 70% do total de alunos. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos brigar para que ele aumentasse a per capita, né? Se tem o total de 100 alunos, receberia o proporcional a 70, porque eles entendem que nem todo aluno come e essa comida sobraria. Lá nós tivemos que provar que os alunos de fato merendam, que comem muito, que comem bem, que a comida não é desperdiçada. Então, isso é fruto também da nossa luta para provar que as crianças têm direito à alimentação de qualidade. Né? E daí o restante fica na limpeza, são 6 funcionários. E aí também nessa questão, precisa dar conta do horário da manhã, da tarde e da noite. Né?
Porteiro nós temos 2, que é a Heloísa e o seu Ronaldo, que também chegou esse ano. Sendo que, assim, o total de funcionários é sempre fruto da nossa luta. No noturno, por exemplo, não precisaria de porteiro se a gente observasse pela quantidade de alunos. Mas, do ponto de vista da segurança, a gente não pode ficar sem porteiro, porque é uma área de risco, vira e mexe durante a noite, tem tiroteio no bairro, às vezes próximo à escola, né? Então, é uma presença que não só cuida da recepção dos alunos, mas ajuda também na questão da segurança da escola. Então, é por isso que tem esse quantitativo. A gente vai falar sobre uma das atividades que a gente faz ao longo do ano, que é a visita às famílias. A visita às famílias é fruto da necessidade do professor conhecer a escola em que ele está trabalhando. Porque o professor vem de concurso e ele pode vir de qualquer lugar, né? Tem professor da Zona Oeste, tem professor que mora em Laranjeiras, tem professor que mora em Petrópolis, tem professor que mora em Piabetá, em Bariê, que são regiões próximas dali. Então, muitas das vezes, o professor chega na escola com uma expectativa, com uma imagem de aluno que não corresponde, às vezes, ao aluno que temos na escola, né? E essa atividade que acontece durante o período da semana de planejamento é justamente para isso. Para o professor, situações que normalmente acontecem. O aluno está com piolho e nós temos que resolver isso porque os pais não cuidam, né? O aluno, eu passo dever de casa e o aluno vem com dever de casa sem fazer. Na medida em que a gente leva esse professor para fazer a visita ao bairro, para conhecer os alunos, as famílias dos alunos, quando a gente retorna, primeiro que a gente faz uma organização prévia que nem sempre acontece da mesma maneira. Já houve visitas que foram livres, houve visitas que funcionavam como pesquisa para saber a respeito da leitura, quantas famílias eram leitores, quais as características do material que eles tinham acesso à leitura. Teve um outro período que dizia respeito mais aos alunos da educação especial. E a cada ano a gente vai pensando algo que nos chama a atenção, que a gente quer descobrir sobre os nossos alunos. E com isso, após a visita, a gente se reúne e cada professor vai fazendo o seu relato, o seu depoimento. E nesses 20 anos que eu estou na escola, não tem um ano que a gente possa dizer eu cansei de ir, ou tem alguma coisa que não me toca, né? Uma família, por exemplo, que tem 9 filhos, que hoje em dia já não é comum, né? E que boa parte desses alunos estão na escola, e a gente, às vezes, não sabe como é que vai se relacionar com esse aluno, porque tem um que apresenta mais dificuldade, o outro é independente, o outro chora durante quase um ano inteiro, toda vez que vai para a escola, e a gente fica nessa relação. Então, é necessário, para nós, uma relação de parceria, né? Essa aluna que chorava, por exemplo, ela veio de uma outra escola que ela já tinha ficado retida porque passou o ano todo chorando para não ir para a escola, e quando estava na escola chorava lá o dia inteiro ao invés de estudar. Sentia falta de casa, a mãe trabalhava, eram muitos filhos. No início do semestre, no início do ano, ela chegou a fugir para ficar na casa da avó. A avó, como era mais protetora, deixava ela dizer que não queria ir para a escola ou que não teve aula. E a avó deixava ela ficar lá sentada no sofá vendo televisão, né? Então, toda essa estrutura, e a gente não se contenta simplesmente de dizer o aluno faltou e vai ficar. Várias vezes de manhã, ou na sala de solicitação, em sala de aula, o aluno faltou, fica aqui, olha, Nádia, olha minha turma aqui que eu vou lá na casa do fulano, porque a gente precisa saber o que está acontecendo. Porque é fácil a gente dizer no final do ano, o aluno teve 50 faltas, o aluno teve 80 faltas, e por isso vai ficar retido. Mas, assim, é responsabilidade da família? É. E a gente precisa responsabilizar. Mas é da escola também. Por isso o Manuel de Barros, né, gente? Para trabalhar com passarinho, tem que gostar de passarinho. E tem que saber onde é que os passarinhos vivem, o que eles fazem, quais são as suas angústias. Trabalhar na realidade dos alunos de escola pública, eu acho que é bom retomar o termo. Alunos pobres, alunos
de famílias muito pobres, como são as famílias da maioria dos nossos alunos, né? Conhecer essa realidade é uma necessidade para que a gente possa estar pensando todo tipo de intervenção, não apenas em relação ao aluno, mas em relação a gente também, a nossa formação, quais são as nossas expectativas em relação à escolarização desses alunos, qual é a nossa visão de família, o que nós esperamos dessas famílias enquanto acompanhamento, o que essas famílias têm condições efetivas de dar, porque é ainda um dado da nossa realidade, e é através desse trabalho que a gente tem hoje condição de dizer quem é a comunidade Barro Branco, né? Essas informações que a gente está passando, olha, eram migrantes nordestinos em sua maioria, não tem mais essa composição. Isso é fruto desse movimento de aproximação com esses sujeitos reais. Teve uma situação que parece que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, mas tinha uma aluna que estava com suspeita de hanseníase. E aí nós fomos à casa, fora desse período, na casa dessa aluna. E agora, no final do ano, a gente discute a vida da aluna. Não, ela ainda tem dificuldade, ela vai ser aprovada, não vai ser aprovada. E aí eu peguei o texto dessa aluna na semana passada e ela já escreve, ela lê muito bem, mas na hora que vai fazer a produção de texto, a gente não entende a informação que ela quis colocar. E aí eu, conversando com a professora, eu falei assim, me dá o texto que você trabalhou. Ela me deu. Eu falei assim, vamos fazer de novo, Larissa. Refizemos o texto. Aí eu falei assim, gente, descobri qual é a situação da aluna. Ela não consegue compreender a sequência lógica dos fatos. Então, para ela, um fato que aconteceu no final, ela colocava no meio, e o meio ela colocava no final. E aí, quando eu olho para aquela situação, eu compreendo. Eu falo assim, tem tudo a ver com o que eu percebo dela no contexto social que ela vive. Porque não tem essa organização dentro de casa. E aí, como é que a gente vai exigir dela, né, a mesma organização na escola? A gente vai ter que fazer um trabalho específico. Mas, para isso, existe essa necessidade constante de investigação. Era uma casa que nós chegamos lá, eu cheguei a relatar para a Nádia, que simplesmente a avó foi relatando que as compras do mês foram levadas, porque a casa tem a janela com tecido. Então, a avó fez as compras e saiu para levar ela na escola. Quando voltou, tinham levado as compras de casa. Roubado. Entraram na casa e levaram as compras. Ela virou para mim e falou assim, professora, a senhora não tem uma cabeça de computador aí para me dar? Eu falei assim, Larissa, foi nesse dia que nós fomos lá. Larissa, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Professora, não tem uma cabeça de computador porque entraram na minha casa e quebraram. Eu falei assim, eu preciso ir lá conversar com a sua avó para entender o que quebraram na sua casa. Chegou lá, era uma televisão daquela mais antiga que tinha maior, que para ela é muito semelhante ao monitor de um computador. Então, quer dizer, sem estreitar esse diálogo, essa relação, né, a gente não se entende nem para poder contribuir para que essa aluna avance. A escola foi, então, fundada em 87. Ela ela vem de uma história bastante bonita, uma história de organização da comunidade, e aí com destaque para esse período, né, década de 80, um movimento de bastante efervescência política, que se estendeu para a Baixada Fluminense, as comunidades eclesiais de base, Igreja Católica, com uma presença bastante forte nessa localidade, nesse período. O MUB, que é a Federação das Associações de Moradores de Caxias, que teve uma intervenção forte naquele momento na organização da Associação de Moradores de Barro Branco, que era uma das mais combativas da época, e com o sindicato em Caxias, que também tem uma história bastante presente na constituição da nossa escola. E o Barro Branco, a escola Barro Branco, ela surge aí nesse contexto, no contexto dessas lutas. E nesse período em que nasce a escola, a gente está aí na luta, no movimento educacional de forma mais geral, na luta da discussão do projeto político-pedagógico, né? Como instrumento de identidade da escola, como instrumento de garantia da autonomia. E nós dizemos que nós não queremos ser os órfãos do projeto político-pedagógico, das grandes discussões educacionais aí em torno da sua importância. O projeto político-pedagógico para a gente não é uma coisa do passado. A gente não abre mão
dessa ferramenta como uma possibilidade efetiva de constituição e de reafirmar aquilo que nós acreditamos. Então, até hoje, o projeto político-pedagógico da escola tem sido um instrumento que organiza e sistematiza as discussões do grupo e que, de alguma forma, é o nosso instrumento de enfrentamento nas lutas mais gerais, particularmente com as secretarias de educação em diferentes épocas. E, assim, muito sinteticamente, gente, assim, o que nós consideramos? O PPP da escola, a gente costuma brincar que cada vírgula é uma discussão, cada vírgula é um debate. Para cada ponto é uma nova assembleia. Bom, portanto, cada palavra que está ali é fruto de discussão com o grupo, de discussão teorizada, de busca de uma compreensão mais global sobre a realidade para se pensar a escola. O nosso PPP afirma, então, a escola pública como um direito social coletivo. Eu acho que, a partir daí, a gente vai fazendo a ponte, né? Por que não fazemos as avaliações externas? Não fazemos porque nós pensamos a escola dessa maneira. A escola pública é, para a gente, um direito social coletivo. Entendemos o cotidiano das relações educativas como um espaço formativo e um espaço que deve valorizar a pessoa humana, que a insira de forma crítica no conjunto das relações sociais e que promova a dignidade de cada cidadão como um princípio inalienável. A partir desses princípios, a gente foi sedimentando, elaborando a proposta pedagógica. E aí vem a questão dos 10 funcionários, que a Regina tinha colocado. Num primeiro momento, pode assustar. Somos 21 professores, mas alguns com duplas matrículas, tá? Nesse quantitativo. 10 funcionários, né? Por que 10 funcionários? Tem a ver com a filosofia da escola. Que essa responsabilidade com a escola pública ela tem que aparecer também na sua dimensão física. Isso está no nosso PPP. Dimensão que revele o cuidado com o patrimônio público. Então, assim, pode parecer uma contradição, mas nos parece bastante sinalizador quando alguém chega na escola e diz que a escola parece uma escola particular. Por que parece uma escola particular? Pode parecer uma contradição, mas isso é uma exigência do nosso fazer. A exigência de que esse espaço seja um espaço limpo, um espaço organizado, um espaço que, enquanto espaço físico, constituição física, ele já revele, ele já expresse a maneira como nós achamos que o aluno tem que ser educado naquele espaço. Como é que nós, enquanto trabalhadores de educação, devemos nos educar também nesse espaço? O que a gente quer no espaço de escola pública? Esse espaço tem que ser limpo, esse espaço tem que ser cheiroso, esse espaço tem que ser organizado. E, assim, com um orgulho que eu falo, que nós somos a única escola pública de Caxias, da rede municipal, que tem ar-condicionado em todas as salas. Nenhuma prefeitura mandou ar-condicionado para a gente. Esses aparelhos eles foram conseguidos com verba da FAPERJ, projeto da FAPERJ, com N atividades que a escola realiza para arrecadar fundos, porque não recebemos aquelas verbas adicionais por conta das avaliações que não fazemos. Mas todas as salas de aula, e isso apareceu na avaliação agora que os pais fizeram do trabalho de 2013, apareceu como um aspecto positivo, todas as salas têm ar-condicionado, e isso para a gente foi um eixo a ser alcançado. Era quase uma obsessão. Por quê? Porque quando faz calor ali, faz calor mesmo, e é um calor insuportável. Assim, a gente não tem condição de trabalho, o aluno não tem condição de aprendizagem. Então, assim, todas as salas de aula, elas têm que ser espaços prazerosos, assim como os corredores, assim como os banheiros. E aí, ter 10 faz muita diferença. Lembrar que esses 10 são distribuídos em várias funções, nos 3 turnos, mas lembrar também que nós estamos numa queda de braço com a Secretaria de Educação nesse momento, a rede de Caxias toda, exatamente por uma visão economicista de que é isso, a Secretaria tem feito isso, 2 na sala de leitura, não precisa, a gente pode cortar o atendimento, independente do trabalho que a escola faça, e ao invés de 2 para 21 turmas, a gente coloca 1. Espera aí, esse 1 depende daquilo que a gente pensa como um projeto para a sala de leitura.
Em que medida o projeto da sala de leitura está articulado com um projeto mais global da escola? E isso tem a ver com a avaliação externa, pessoal. É esse contexto que a gente não quer perder. É nesse campo de discussão que a avaliação externa, da forma como ela vem sendo proposta, ela não alcança. E é por isso que a gente diz não. O projeto político-pedagógico, como ele é feito, eu acho que é algo que alguém pode perguntar ou pode ter interesse. Porque o projeto não é, como a gente já ouviu alguns relatos, feito por um grupo, né? Pelo grupo da equipe pedagógica, da escola, numa sala fechada. Não é projeto político-pedagógico, mas acontece com frequência. O que acontece na escola é que, na verdade, é o mesmo projeto há muitos anos. Só que a cada ano, no período da semana de planejamento, ele é revisto, lido novamente nos vários espaços ao longo do ano, mas com a comunidade escolar na semana de planejamento, né? E é muito legal porque assim os pais vão dizendo, né, que escola temos e que escola queremos. E através dessa participação dos pais, da participação dos alunos, é que a gente vai dando o direcionamento. E eles vão incluindo. A questão da violência foi uma, que por conta da fala dos pais, da interferência deles e da visita também, que foi quando nós percebemos, por exemplo, que os alunos que brincavam na rua, a gente visitando o bairro, não tinha criança brincando na rua, né? Porque não pode brincar na rua porque você não sabe a hora que o rapaz vai passar com um fuzil de moto ali pela rua e a polícia atrás, qualquer coisa parecida. Então, assim, essas situações vão implicando as ações da escola. Então, é importante citar também. A outra questão é porque a Nádia falou das diversas formas da escola conseguir a verba, citou o projeto da FAPERJ, e eu acho que é importante relatar que a escola tem uma festa junina que até hoje não foi aprovado no calendário da Secretaria de Educação, porque ela tem 2 dias letivos. O primeiro que é para preparar e o segundo que é a festa propriamente dita, né? É um sábado e um domingo. No sábado, toda a comunidade, os alunos vão para lá para fazer os seus ensaios gerais, os pais vão para lá ajudar a picar os alimentos, a fazer bolo. Os ingredientes do bolo são enviados pelos alunos, às vezes são 3 ovos, uma lata de leite moça, mas eles sabem que aquela doação, aquela contribuição que ele está dando, vai se transformar num bolo que depois ele vai comprar e que vai se transformar na renda da escola para fazer as alterações necessárias no espaço. A outra coisa é uma forma que a gente encontrou, que é um bazar, a gente chama de brechó, em que tudo em que a gente, para alguns pode parecer meio absurdo, ou algumas pessoas não gostam, mas se você tem uma roupa que você não usa mais e ela está em bom estado, um brinquedo, geladeira, todos os tipos de móveis que você pode imaginar, as coisas mais loucas que a gente conseguir imaginar, material de escritório, tudo isso se transforma em renda da escola. Porque a gente descobriu que o que não serve para outro tem muita necessidade, tem muita utilidade. E isso tudo compõe a renda da escola. Sobre o trabalho que nós fazemos, primeiro, a prioridade é o sentido de coletividade. Em todas as salas de aula, os alunos têm material coletivo. Em todas as salas de aula, os alunos são organizados em grupos. Todas as atividades são coletivas. O professor tem autonomia para diversificar a organização, mas o princípio é da coletividade. Essa escola tem que ser um espaço de construção de novas relações sociais, possibilitadora dessa instrumentalização política das classes populares, que, aliada a outras práticas sociais, pode contribuir para a transformação social. Nós acreditamos nisso. É essa visão de escola que nós defendemos. E, por isso, somos contrários da avaliação externa. É uma escola que tem que valorizar os indivíduos enquanto seres pensantes, indivíduos que sejam capazes de atuar coletivamente na construção da sua própria história, que busque a superação de todas as formas de opressão, de discriminação e de exploração. E isso tem que estar presente no cotidiano da escola. E que se vincule às questões concretas da vida e do trabalho. Bom, algumas formas de responder à questão da Regina. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha tentando valorizar a cultura local,
entendendo que a escola não é um espaço onde os alunos vão apenas exercitar essa cultura, mas ampliar a sua visão de mundo, ampliar seus conhecimentos a partir dos conhecimentos que eles trazem para a escola. Falando do trabalho especificamente na sala de aula, e que vai se expressar nessa visão da construção dessas relações sociais solidárias, coletivas, que é o papel do outro na construção do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento ele há de ser partilhado, ele há de ser construído nessa relação com o outro. E o outro não é apenas entendido aí como o sujeito mais experiente na relação educativa, no caso o professor, como a gente tem um exemplo que a gente acha bacana de mostrar ali, nessa foto aqui, ó, a relação nossa enquanto professores desse espaço. Como é que a gente se relaciona com o conhecimento, como é que a gente lida com aquilo que o outro sabe e que na nossa compreensão deve trazer para a construção dos saberes do grupo. No caso da visita ao Mangue, tinha a experiência de alunos do noturno que eram pescadores, que visitavam o espaço, a discussão na sala de aula a respeito do assunto e culminando com a visita e para ampliação, a contribuição histórica do município, da localização também. Eu lembrei o que ia falar. Assim, pode parecer absurdo, mas os nossos alunos perguntam se a linha vermelha é vermelha. Qual é se tem uma cor. Assim, pode parecer absurdo, mas os alunos que o sonho de muitos deles é conhecer a praia. Assim, é a velha história do conhecer o passarinho, né, gente? Para a gente saber trabalhar com os passarinhos. Os alunos agora do 5º ano de despedida foram a um... Fala aí o nome do sítio. Sítio Jonosaki. Não sei se vocês conhecem, eu não conheço, mas assim, os relatos das crianças são a coisa mais emocionante do mundo. Tia, o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Quer dizer, o que pode parecer natural para muitos é o excêntrico, né? É a novidade. Mas a gente considera que é papel da escola, na realização da construção desse conhecimento, oportunizar também a sua ampliação, a ampliação do conhecimento de mundo, de outras realidades, de outras formas de se organizar o conhecimento. E por isso a gente investe muito que os alunos participem de outros espaços. A gente tem ali o flagrante da participação dos alunos na Rádio Maluca, o Festival do Rio. Um grupo de alunos que tinha maior dificuldade de aprendizagem, a gente se propôs esse ano que esse grupo especificamente era o grupo que precisava de maior investimento, não só na escola, não só em leitura e escrita, mas que eles pudessem visitar os mais diferentes espaços. A Rádio Maluca é um deles, em que eles vão com o Zé Zuca e um outro radialista, que eles fazem o programa de rádio ao vivo dentro do teatro. Então, eles vão mostrando a sonoridade, a mistura do rádio com teatro, né? Então, eles viveram também essa experiência de estarem saindo dali. E é esse relato que a Nádia fez. Desde o lanche, quando sai da escola, os diferentes espaços, a curiosidade de andar pelas ruas do centro da cidade, tudo para eles é um espaço de aprendizagem. E é um espaço que, quando volta para a escola, é discutido também, né? O que aprenderam, os relatos, né? Isso se torna, inclusive, motivo de uma produção de texto, por exemplo, mais prazerosa. É muito mais fácil você falar de alguma coisa que você está vivendo do que fazer a repetição de algo proposto no dia a dia. E eu acho que a fala da Cândida evidencia que a gente tem também bastante limites no nosso trabalho, né? Um deles é esse que já foi objeto de muita discussão aqui na UF, sobre o próprio conceito de dificuldade de aprendizagem. Assim, a gente tem dentro do grupo um movimento de ida e vinda das nossas aprendizagens, das nossas compreensões, se é o aluno que tem dificuldades, ou se a dificuldade é um processo de ensinagem, enfim, como alguns afirmam. São tensões e momentos que o grupo vive o tempo todo, que ora avança, ora atrasa, mas, na nossa compreensão, esse atraso ele é constitutivo do nosso movimento de formação enquanto professores, que aposta na formação de um coletivo. E que esse coletivo ele não pode ser desconsiderado nas suas concepções. A gente tem que investir para que o trabalho pedagógico possa avançar. Isso é a clareza de que aquele aluno que entrou na escola, ele precisa de todo o investimento para que ele tenha garantido o direito de aprender.
né? Seja no espaço de sala de aula, seja no espaço da sala de informática, da sala de leitura, na sala de solicitação, mas que esse conjunto de pessoas que estão investindo nesse aluno possam ajudar para que ele possa ir avançando nas suas aprendizagens. Com um aluno que, às vezes, numa sala de aula compostas pelo professor, num grupo menor, que é a sala de solicitação, um espaço com aproximadamente 25 alunos. Só que os alunos vão no contraturno. E vão em dias alternados. Então, um grupo vai terça e quinta, o outro vai segunda e quarta, o outro vai na sexta-feira. E nesse grupo menor, o professor tem a possibilidade de estar observando o aluno com mais detalhe, né? E aí ele consegue perceber, poxa, ele sabe matemática, mas ele não sabe, na hora que ele vai organizar o cálculo, ele faz a soma dos números, ao invés de fazer a soma dos números na posição vertical, ele faz na horizontal. Então, o resultado não deu certo. Ele tem dificuldade na situação problema porque ele está com dificuldade na leitura. Então, vai ler a situação problema, ele não consegue interpretar e aí ele não consegue resolver. Então, esses espaços vão investigando essas situações específicas de cada aluno. Depois, em 2 momentos, tanto no planejamento com o professor, como no relatório descritivo para os alunos do ciclo, o relatório é feito em conjunto. Então, nesses 2 espaços, né, vai se pensando em conjunto que tipo de ação vai ser feita para que esse aluno possa avançar, tanto na sala de aula como no espaço da sala de solicitação. Porque a sala de solicitação tem uma relação direta com a forma como a gente entende a avaliação. Não é a melhor das propostas. Aprendemos isso com vocês. Não é a melhor das propostas. Agora, é o possível de ser feito num momento em que a gente não tem ainda as respostas para todas as questões. E nem todas as questões poderão ser respondidas por nós nas escolas de forma isolada. Não existe, por exemplo, na maior parte das redes de ensino, Caxias é um exemplo, horário de planejamento entre os professores. A garantia da sala de solicitação, a existência da sala de solicitação é uma necessidade, inclusive, para isso. Ela possibilita o horário de planejamento, um horário de planejamento que não existe, que vai passar a existir por conta da existência da sala de solicitação, o que justifica o projeto. É a tensão que a gente está vivendo nesse momento lá, que talvez tenha se resolvido aí essa semana. Mas, assim, a cada governo que entra, a cada nova secretaria de educação, a cada nova gestão, é uma briga que a escola tem que fazer para a garantia do pagamento desse profissional. Porque esse profissional, na verdade, ele vai atender os alunos que já são atendidos num outro horário. Agora, de onde veio isso? De onde veio essa ideia? Foi uma tentativa, e eu vou falar o termo, tá, na sua radicalização, uma tentativa desesperada nossa de responder aquilo que a gente tinha como problema na escola. Os alunos chegavam ao 3º ano do ciclo e os alunos que, muitas das vezes, a gente acompanhava as suas aprendizagens, achava assim, olha, tem que ter um tempo maior, esse aluno precisa de um tempo maior, porque, gente, a gente está falando de crianças aqui que tem um percentual de mães que saem para trabalhar na segunda de manhã e só voltam no sábado à tarde. A gente está falando de uma comunidade onde não existe universo letrado disponível. A gente está falando desse lugar, de alunos que vão conhecer o livro infantil, objeto de que os nossos filhos, né, sobrinhos, recortam desde... Eles vão descobrir na escola a existência desse objeto. Então, assim, a sala de solicitação é o melhor mecanismo? Não. Mas é um mecanismo que, para a gente, foi possível nesse momento e ele foi um pouco copiado de uma experiência que nos pareceu bastante exitosa no Rio Grande do Sul, na gestão lá do PT, em décadas atrás, e era esse o princípio que a gente queria garantir. O aluno da escola particular, vou falar do meu sobrinho, está com dificuldade na escola particular, a professora entrega no portão e diz assim, mãe, tem que arrumar uma explicadora para ele.
A sala de solicitação, gente, ela não vai ser explicadora, mas vai ser um espaço a mais para o nosso aluno estudar, fazer aquilo que na sua casa muito dificilmente ele vai poder fazer. Não porque ele não queira, não porque ele não saiba, mas porque as condições objetivas de vida desses nossos alunos não imprimem esse ritmo que talvez a nossa expectativa queira dar. Então, assim, esse é um processo de disputa com a secretaria todo ano. Teve um aluno que nos trazia muita preocupação, não conseguia se alfabetizar, e agora, no final do ano, ele chega ali e diz: o Vitor Hugo. Professora, eu já estou lendo. E chega lá e vai lendo. Então, é a compreensão de que ele conseguiu superar suas dificuldades dentro da própria turma, com auxílio do professor, com auxílio dos diferentes espaços. A compreensão de que todos nós temos dificuldade em alguma coisa e que estamos aqui para superá-las, né? E que se tem alguém para ajudar a superar, isso vai ficando mais fácil, né? A gente, com a ajuda, os próprios professores. Uma coisa é o professor fazer o trabalho isolado. E o professor também tem as suas dificuldades de aprendizagem e de ensinagem. E se a gente tem essa parceria, tanto do professor, o professor ter um parceiro para pensar e planejar os anos de escolaridade, né? E o aluno ter esses espaços, o que antes era uma dificuldade vira apenas um período da sua vida que foi superado. Eu fiquei insegura de te responder rapidamente porque eu estou de licença. Eu não tenho esse quadro. Eu vou amanhã à escola porque é o conselho final. Mas os números são sempre pequenos, mas são pequenos muito em função disso, dessa compreensão, que a gente precisa ganhar o professor todo dia para essa compreensão. Quer dizer, e aí eu acho que é importante a gente abrir um grande parêntese para dizer: existem muitas contradições no nosso processo, existem essas contradições. Agora, é com elas que a gente tem conseguido caminhar. E assim, gente, no quadro geral da avaliação das nossas turmas, e o que as avaliações externas não captam, né? O que você entende por leitura? Quer dizer, os nossos alunos, eu acho que a gente nunca esteve, não sei se a Regina vai lembrar, que nós uma vez nós a procuramos para um projeto de pesquisa, e a nossa grande tensão era essa. Nós temos esse projeto que a gente acha o máximo, que a gente investe muito dos nossos sonhos e utopias nele, mas nós estamos tendo dificuldades concretas com a alfabetização de muitos deles. Essa fase, Regina, eu acho que continuam as nossas tensões e dificuldades, mas no campo da leitura e da escrita, eu acho que e dos conhecimentos matemáticos básicos, eu acho que a nossa escola nunca esteve tão bem como ela está agora, sabe? E a avaliação externa não captaria isso. Por quê? Porque o que é estar bem para um aluno, e aí eu vou entrar na parceria com a Cândida, de citar os alunos, né? De uma aluna, por exemplo, que entrou esse ano na escola, no 5º ano de escolaridade, que veio para não comprometer o IDEB de outra escola, uma dessas, e a aluna não sabia ler e escrever, gente. O que ela sabia? Ou o que era considerado o seu não saber, mas que convencionalmente ela está lendo. Hoje ela está lendo. Foi obra do Espírito Santo? Não, gente. Foi muito investimento no trabalho com essa aluna. Um investimento que não passa apenas por ensiná-la a formalidade, ensinar-lhe a formalidade da língua, do uso da língua, como é que se faz uma leitura convencional, como é que se escreve, se produz um texto de forma convencional. Não é só isso, mas é, sobretudo, do acolhimento desse aluno, que eu acho que a gente tem perdido um pouco dessa dimensão também do que é você ter um aluno de fato na escola. O que é você estar de fato na escola? O que é o seu tempo de aprendizagem diferente ser percebido pelo professor? O que o professor faz com isso? E é também o tempo de aprendizagem dos professores. Gente, eu estou convencida disso. A gente não sabe tudo. A gente tem bastante limite na nossa prática. Mas eu acho que o que nos guia ainda é essa percepção, esse compromisso de que ninguém ali pode ficar para trás. E esse não ficar para trás, ele vai envolver que a avaliação das aprendizagens acadêmicas, cotidianas dos nossos alunos, não são objeto só de trabalho do professor, da sua turma, ele é objeto de discussão de todos nós. Nós não fazemos as avaliações externas, mas toda a equipe pedagógica da escola vai para as turmas avaliar os seus alunos. E assim, não é sem
sem fantasia, mas, assim, eu estou de licença médica, né? A gente está lá na escola, estou de licença médica, mas está faltando gente. E, assim, todos os alunos de uma determinada turma foram avaliados na sexta-feira em leitura e escrita, para que a gente possa, no conselho de amanhã, discutir a situação real desses alunos numa proposta de composição de turma, que inicialmente a equipe pedagógica era contrária, mas que o coletivo dos professores entendia de outra forma, e que vamos experimentar, então, essa outra forma de fazer turma diferenciada, fazer turma com esses alunos que estavam numa situação de atraso escolar, e que os professores, bem ou mal, apresentam um resultado para a gente nesse momento. Por conta de quê que veio esse resultado? Não sei dizer, gente, mas eu sei concretamente que a gente... Na reunião na sua casa, a gente podia citar uma lista de alunos que hoje estão lendo e escrevendo. Não é obra mágica, mas é obra, talvez, de um professor, talvez, tenha considerado o seguinte, elas consideraram que essa proposta era equivocada. A gente tem que mostrar diferente. Pode ser isso. E quem somos nós para... A menos que a gente vá lá fazer um processo de intervenção mais sistemático, de pesquisa mais sistemática sobre essa prática. Mas, enfim, pessoal, o que eu dizia anteriormente, a avaliação das aprendizagens dos alunos não é um processo da ação isolada do professor. Ela conta com esse sentido de coletivo, ele acompanha o nosso trabalho. Como é que os alunos são avaliados? Cotidianamente. Todos os alunos, todos os professores são orientados a terem os seus portfólios para apresentar os trabalhos dos alunos e essa evolução dessas aprendizagens. E para pensar esse tempo, o conselho de classe na escola é um momento de tensão, porque é o momento em que esses nossos saberes e não saberes enquanto professores são colocados à prova. Agora, eu acho que tem um princípio comum que nos organiza, que é o que nós queremos o avanço desse aluno, nós queremos o melhor para ele. Qual vai ser a melhor estratégia para organizar, para que esse aluno avance nas suas aprendizagens? Eu acho que a gente está aprendendo e construindo todo dia, com erros e acertos. E só para fechar uma questão, Cândida, para retomar o tema central da avaliação externa, eu acho que tem uma coisa maior, do meu ponto de vista, que as avaliações externas não captam, que é o sentido de humanidade que eu acho que a escola consegue oferecer, sabe? Não como uma doação, porque ninguém ali está fazendo favor para ninguém. Eu acho que a escola entendida como um direito público coletivo. Eu acho que assim, o maior na nossa avaliação, assim, as nossas crianças, a gente pode dizer, hoje, com tranquilidade, sobre as suas leituras, sobre as suas escritas, sobre os seus conhecimentos matemáticos básicos, aquilo que a escola elementar tem que oferecer, mas a gente pode dizer com muito mais satisfação que os nossos alunos são felizes na nossa escola. Eles curtem a escola. A escola é um espaço de profunda magia para aquelas crianças, sabe? É um sofrimento para as famílias e para as crianças, e para a gente também. E é aquela expectativa, qual vai ser a estrada desse aluno em outra escola, né? Uma pessoa da Secretaria de Educação perguntou para a gente em uma reunião se a gente sabia como eram os nossos alunos na escola para onde eles vão no 6º ano. Eu disse que eu não sabia dizer se os professores consideravam suas aprendizagens melhores ou piores. Mas uma coisa eu sabia dizer com muita alegria, que eles são considerados encrenqueiros. Eles questionam a limpeza do banheiro, eles questionam por que não tem papel higiênico, eles questionam o papel higiênico que é enviado para a escola. Gente, eu vou encerrando por aqui, passar para a Cândida, mas assim, olha, por que a avaliação externa sim ou não? Para mim é cada vez mais não, e eu assim poderia falar com vocês sobre o que a gente tem discutido em termos do projeto do Banco Mundial, das políticas externas para a educação. Acho que tudo isso aqui vocês já discutem no curso de vocês. Um pouco falar da realidade concreta da escola, assim, não há avaliação externa que capte o sentido que a gente atribui ao trabalho que a gente faz na escola.
Não há avaliação externa que vai poder mensurar, porque não é esse o objetivo, o prazer restituído dos nossos alunos a um espaço, que é o único espaço de referência do poder público naquele lugar, que é um espaço de aprendizagem que não está negligenciando a sua aprendizagem, podemos ter todas as falhas, mas não está negligenciando as suas aprendizagens, e é um espaço em que as famílias brigam para que seus alunos estudem lá. Brigam. E aí é com muito orgulho que a gente diz que a gente vai para a Secretaria de Educação e as meninas que são responsáveis pelas matrículas dizem assim, vocês têm que construir um anexo do Barro Branco, porque as famílias só querem ir para lá. É muito bom ouvir isso, sabe, gente? Isso a avaliação externa nenhuma vai captar. Acho que a gente continua aí na conversa, né? Eu acho que um pouco retomando a questão da avaliação, a gente fala assim, a gente não pode dizer que esse bairro é um bairro com alunos muito pobres. Eu acho que nessa localidade existe uma desigualdade social como existe em todo o Brasil. E está presente ali. E por que isso tem uma relação direta com a questão da avaliação? Porque quem fracassa na escola são, geralmente, os alunos mais pobres, são os alunos negros, né? E não é diferente da avaliação nacional. Quais são as escolas que têm os maiores IDEBs, né? Não são as grandes escolas privadas, as escolas religiosas, as escolas federais? Qual é o índice, a nota das escolas públicas no interior do Brasil? Uma ou outra consegue ser exceção, mas, em sua maioria, ela só vem revelar que existe uma grande desigualdade que está presente também na avaliação. Né? A avaliação da sala de aula, a gente vem discutindo isso. Uma aluna que chega na sala de aula e que traz uma outra lógica, em que o professor está acostumado a colocar todo seu planejamento nas gavetas, para ele desorganizar isso, para pensar de uma outra forma, ele precisa se desestruturar e se reorganizar, e pensar junto. Porque quando chega esse aluno que diz, professora, a cabeça do computador da minha casa, o bandido entrou lá e quebrou. De maldade. Eu não vejo televisão. Né? Ele está dizendo isso. Eu não tenho a menor ideia do que se passa no mundo, porque nenhuma televisão daquelas antigas que hoje nem existem mais as pessoas dão, porque lá no Barro Branco, geralmente, isso aí vai para o brechó com muita frequência, porque as pessoas, a televisão funcionando, eles não querem mais porque não é fina, né? Na casa de uma dessas crianças não tem sequer a televisão, né? E a gente quer, de repente, numa avaliação que ele diga detalhes da vida, do mundo, dentro. Por que ele não pode dizer da vida dele, da lógica que está presente no espaço que ele conhece? Né? E lutar para transformar aquele espaço. Porque uma das questões que estão no PPP é justamente isso. É ter uma leitura crítica diante do mundo e exigir. E uma das fotos que eu queria que retornasse aquela primeira, e depois essa aí. Isso. Esse aí foi porque quando começou o movimento no Rio, né, por conta dos ônibus, das passagens de ônibus, os alunos da escola quiseram compreender o que estava acontecendo. Por que tinha mais de 1.000 pessoas nas ruas? Por que estavam quebrando os bancos? Então, assim, e várias outras questões que eles acrescentaram. Esse aqui é fruto também, porque os alunos, eles só podem vivenciar aquilo que nós também vivenciamos. E esse ano, acho que é importante dizer que uma das medidas do município era o corte de funcionários, porque o prefeito acha que na escola tem muito funcionário. Então, a Nádia já citou que na sala de leitura tinham 2 profissionais, ele disse que um só era suficiente. Os alunos do pré-escolar não precisam de sala de leitura. Os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano não precisam ter acesso à sala de informática. Porque está faltando professor no município, e aí o professor que trabalharia nesse espaço, ele vai sair daquela escola, vai ser devolvido para a Secretaria de Educação para ocupar uma sala de aula de um professor que não fez concurso, né? E aí, quem sofre é a escola.
Né? Que país é esse em que você, todo dia, com as novas tecnologias, com as redes sociais, a gente permite que uma escola não tenha, o aluno não tem, alguns alunos da escola tenham acesso e os outros não. Como é que a gente faz essa distinção dentro da própria escola? Aqui, do lado de cá, são os alunos, no período da nossa database, no mês de maio, que foram às assembleias. Porque é muito complicado a gente explicar a assembleia de professores. É necessário lutar, né, pelas melhorias do espaço em que ele vive, né, para que também isso, posteriormente, possa ser ampliado. Aqui, esse espaço aqui é o espaço da sala de leitura, em que os alunos foram lá, se reúnem tanto com os pais, tem a reunião dos pais, tem a reunião dos alunos. Os alunos participam no espaço do conselho de classe, tem a avaliação do espaço da escola, a avaliação do trabalho do professor, dos diferentes espaços, as questões da escola que ainda não conseguimos resolver. Por exemplo, uma delas é que grande parte dos alunos vão para a escola de bicicleta. E aí, o espaço que anteriormente era usado como um banquinho para as pessoas sentarem, na escola, ele não tem serventia, porque a gente precisa de um espaço para guardar a bicicleta, para que a bicicleta deles não seja roubada, para que quando eles tragam a bicicleta não quebre o pedal, né? Então, isso é fruto desse depoimento dos alunos. Os alunos vão dizendo na escola, por exemplo, o que é preciso melhorar dentro do espaço da escola. Além disso, eles participam em diferentes espaços, tanto lá na escola, através do Conselho de Representantes, a reunião dos alunos representantes, e eles mesmos vão dizendo, olha, eles apontam os problemas no Conselho de Classe. Tem aluno que está indo no banheiro e não está dando descarga. Ou o aluno pegou e jogou o papel higiênico no vaso. Qual vai ser a medida? O que vamos fazer? Eles apontam, olha, nós vamos fazer visita nas salas e vamos conversar com os alunos. Entendendo que o papel educativo não é só do professor chegar e dizer, não pode jogar papel higiênico no vaso, né? Eles se responsabilizam. A proposta no terceiro COC era essa, dizer assim, olha, a nossa turma de 4º ano já se combinou que nós vamos fazer um projeto para trabalharmos com os outros alunos no ano que vem. Então, eles já delimitaram agora no último conselho que eles têm um outro papel na atividade no início do ano que vem, já por conta disso. Essa participação também se dá na questão da verba. A verba do PDE que vem no final do ano vem disponível para a escola e a gente diz lá, olha, nós temos X de verba, uma parte dessa verba pode ser gasta desta maneira, a outra parte precisa ser gasta porque é aquela questão de custeio e capital que a gente precisa estar esclarecendo para os alunos. E, a partir daí, professores vão fazendo o relato do que é preciso, os pais também vão fazendo o relato do que precisa ser comprado e os alunos também. Então, a questão da verba também passa pelo acompanhamento dos alunos e dos pais. Essa aí é a escolha dos livros da sala de leitura. O projeto da FAPERJ foram 2 projetos que aumentaram bastante o acervo literário da sala de leitura e agora, esse ano a gente está sem um projeto que possa estar comprando livro, a gente destinou parte da verba com isso. Então, os professores também vão indicando os livros que precisam ser comprados para estarem na sala. E os alunos levam semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, eles levam o livro para casa, além de ter a oportunidade de ler o livro em casa para alguém da família, que é a proposta incentivada pela escola. Nos diferentes espaços da escola tem a dramatização, tem a roda de leitura, em que ele possa estar garantindo a ampliação do seu universo literário também, né? O ano passado nós tivemos o falecimento de uma aluna e esse ano nós tivemos o falecimento de uma outra. Por diferentes motivos, né? A primeira porque no ensino noturno, especificamente, é predominantemente de adultos, né? O primeiro foi fruto da violência, porque a senhora foi visitar os parentes e foi assassinada. A segunda não, a pessoa faleceu de infarto. Mas, assim, são muitos os fatores.
Adultos. A violência no bairro, porque alguns moram distantes e, de repente, precisam da companhia de alguém para ir. Porque nem todos os alunos são especificamente do Barro Branco. Tem alunos de Nova Campina, Parque Paulista, Imbariê, e assim vai. E, às vezes, a gente começa com muita animação a estudar e, às vezes, se depara com situações muito difíceis. A situação de mães que trabalham fora e que tentam até retomar os estudos, mas, às vezes, tem alguma questão com os filhos que precisam cuidar dos filhos. Alunos que trabalham distantes e, às vezes, estão desempregados, conseguem retomar seus empregos ou conseguem a empreitada de uma obra num local distante que não consegue dar continuidade. Então, assim, no noturno tem evasão. Inclusive, agora, no final desse semestre, nós estamos numa luta muito grande, porque houve, assim como nas questões que a gente estava falando do diurno, a possibilidade do corte do noturno, de não ter dirigente de turno, de tentar encerrar. Então, assim, a manutenção é fruto dessa luta. A compreensão de que é direito desse aluno, se tiver 50 alunos no noturno, que muitas das vezes aconteceu isso no 5º ano, na etapa 3 ou na alfabetização, ou se tiver 10, aqueles 10 que estão ali têm o direito de aprender. Né? Então, porque existe isso. A Secretaria de Educação vai às escolas e fala assim, vamos fechar essa turma, fazer, inclusive, uma turma só. Um balaio em que a alfabetização, etapa 1 e etapa 2, estão numa mesma sala. Eu acho que é só para tentar concluir mesmo, 2 coisas. Esse aqui é um documento da escola em que a gente vai circulando para dizer por que somos contra a avaliação. Né? E esse ano foi um avaliador lá na escola, avaliação externa. E esse ano, um dos avaliadores que foram na escola foi recepcionado por diversos professores, porque todos os professores estão aptos a dialogar sobre essa questão. E aí, no final, ele pede um abraço. Fala assim, você pode me dar um abraço? Porque é muita coragem da escola enfrentar isso que está posto, né? Porque recebe, né, para isso. Então, esse é o documento que a gente pode deixar circular e depois, se alguém... E esse aqui é porque, assim, não dá para a gente sair daqui sem dizer, porque isso que a Andréia está dizendo, dessa tentativa de sufocar, tem uma música do Nath Roots, que eu costumo brincar com o pessoal, que eles cantam assim, a tristeza, a saúde do povo daqui, né, é o medo dos homens de lá, né? O conhecimento do povo daqui é o medo dos homens de lá. Então, incomoda. E aí, assim, mas também gasta de nós uma energia, porque no final do ano, ao invés da gente estar pensando na avaliação dos alunos, pensando no planejamento do ano que vem, a gente precisa tirar uma energia para defender esse projeto de escola que a gente luta, né? Só para a gente garantir os profissionais que estão na escola hoje, nós tivemos um manifesto com vários profissionais da academia, tem depoimento da Regina, tem depoimento da Tereza, de vários profissionais a favor da escola. Foi um ônibus, isso que a Regina diz, que a compreensão de que a gente precisa melhorar a melhoria da qualidade, não para a nossa escola, mas para todas as escolas do município. Foi um ônibus com pelo menos 3 escolas, cheio de pais, para uma audiência na Secretaria de Educação, porque a proposta inicial era essa. O pré não tem sala de leitura e o pré, 1º, 2º e 3º ano, não tem sala de informática. E aí, a nossa surpresa, ou nem a surpresa, eu gostaria de... porque é otimização. Otimização. É preciso ter um professor em sala de aula, o professor custa caro, no município de Caxias, o professor é bem remunerado, então a gente precisa economizar e a economia vai ser feita dessa maneira. Eu acho que é importante citar que assim, a noção de política não pode estar afastada. Nós falamos do movimento sindical, mas muitas vezes alguns espaços acreditam que o movimento sindical é simplesmente na hora de levantar e lutar por melhorias de salário.
né? E aí, no dia a dia, assim, é importante pontuar que Caxias, nesse momento, vive um momento muito difícil, porque a mesma pessoa que conseguiu destruir um projeto da Faetec, né, conseguiu deixar em sucatas, é o mesmo prefeito que está naquele município hoje, que entrou com a promessa de ser médico, né, mas é dono de parte da rede médica privada, e aí não tem nenhuma intenção de fazer a melhoria da saúde no município, porque se o cara pagar um plano de saúde, ele vai pagar uma consulta no hospital dele, e aí aumenta a renda dele. E aí, para que você vai fazer melhorias no hospital público, né? Para que aumentar, contratar mais professores, se eu posso pegar, sim, no município de Caxias. Assim, é necessário pontuar que a luta não está apenas nesses espaços. Na sala de leitura, por exemplo, nós fomos, semana passada, para um embate em que vários autores de literatura infantil estavam lá e nós fomos pontuando essa questão, que é, assim, o que significa numa rede municipal que um professor de sala de leitura, que antes trabalhava 12 tempos e tinha tempo para leitura, organização de acervo, planejamento, agora precisa trabalhar 15 tempos. E se na escola dele não tiver 15 turmas, ele precisa completar dando aula de sala de informática. E se não tiver ensino religioso, numa escola laica, e se não houver nenhum desses espaços na escola dele, ele vai completar talvez com 2, 3 tempos numa outra escola. O que significa isso para uma categoria de profissionais que precisa estar não só melhorando a sua prática, mas pensando sobre ela? Que espaço é esse que se pensa isso, né? E aí, só para concluir, depois de todas essas medidas juntas, o manifesto, o ato dos pais na secretaria, o relato para os autores na sala de leitura, essa reunião da sala de leitura foi na terça. Na sexta-feira, duas subsecretárias estavam lá na sala, na escola, para dizer que todos os projetos da escola seriam mantidos. E aí, se é uma luta inicialmente só da escola, significa que a gente pode ampliar. Porque a gente pode chegar lá e dizer, eles conseguiram, nós também queremos. Né? E assim, é o possível nesse momento. A nossa luta não terminou, nós não estamos satisfeitos com a carga horária que foi proposta. Agora, parte da batalha foi vencida. Um documento que foi para a escola dizendo que os alunos do pré-escolar não teriam sala de leitura precisou ser revisto depois da visita dos pais na secretaria. Um texto que não dizia nada com nada, porque Sim, sem dúvida, né? Mas por motivos pelos quais nós atualmente tivemos que repensar a nossa prática, e aí o documento deixou de existir. Então é fruto desse esforço, que eu acho que é possível para qualquer escola. É necessário a gente entender que sozinho a gente não consegue nada, né? Que é preciso estar se fortalecendo com o outro. Eu acho que a gente só precisa pontuar por um dever de ofício, né, gente? Nesse processo de construção da escola, a gente tem contado com uma parceria, a palavra não é boa, mas não me vem outra à cabeça. Assim, tem um pouco da Esteban, tem um pouco da Regina, tem um pouco da Andréia nessa construção. E de muitos outros, tá, gente? E a gente acha que isso, se por um lado é um dever público, por outro lado, é muito bom ter vocês nessa construção, viu? E a gente agradece.